nome é Jéssica dos Santos, estou aqui para apresentar o meu projeto integrador. Eu moro na cidade de Andradas e como eu moro na cidade de Andradas, eu escolhi uma obra dentro da minha cidade para fazer esse trabalho. Foi interessante porque eu sou formada em engenharia hídrica e estou fazendo minha segunda faculdade. Então eu pude aprofundar muito nos conhecimentos dentro do campo da engenharia civil numa obra, no local, analisando ali um trabalho. A empresa escolhida, ela tem um nome fantasia de Colorado Construtora Ltda, mas muitas vezes será citada no trabalho como JL Empreendimentos, tá certo? Essa empresa, ela trabalha no ramo de construções, trabalha com parte de hotéis, casas e loteamentos principalmente, tá certo? Um dos principais fornecedores dessa empresa é a Ouromix, e a obra que foi escolhida como foco desse trabalho, ela trabalha com o quê? Com a construção de um hotel na cidade de Andradas. Então, essa obra ela traz uma obra de um hotel que está sendo construído aqui na nossa cidade. Algo que foi muito importante para a escolha desta obra, além do grande porte da obra, da importância, da relevância dessa obra para a cidade, foi o fato de se ter acesso aos dados do hotel. Com isso, a parceria com o engenheiro Gilmar foi essencial para que se pudesse visitar o local, para que fosse facilitado o levantamento de dados e entrevistas também com funcionários desta obra. Então, foi essencial essa troca de informações. Esse hotel, ele irá possuir, na sua fase concluída, 100 suítes, tá certo? Ele é um hotel com o foco de pessoas que vão vir trabalhar na região e pessoas que venham a turismo também, visto que a região é uma região turística. De forma fixa, a obra do hotel, ela emprega 16 funcionários que estão direto na obra. Já também existem funcionários terceirizados que em algumas partes específicas do projeto são requisitados. Como se trata de um prédio, nós podemos ver pelo mapa de risco que os maiores riscos são os riscos de acidente e o risco físico. A obra ela não possuía um mapa de risco pronto. A consultora da área de segurança do trabalho falou que não foi obrigada a fazer um mapa de risco. Com isso, o mapa de risco apresentado no trabalho, ele é um mapa de risco que foi feito por mim. Nesse mapa de risco, o que eu destaco? Em azul, uma bola maior, o risco de acidente, e uma bola maior verde como risco físico. Já uma bola média, o risco ergonômico, que já é um pouco menor, e o risco químico bem baixo, tá certo? Então, essa foi a conclusão do mapa de risco da obra. A fase estrutural da obra ela já está mais avançada. Portanto, os maiores riscos de acidentes que existiam já se passaram, porém ainda existem riscos. Várias partes agora já está caminhando para a fase de acabamento, mas várias proteções ainda são necessárias. No tópico de segurança do trabalho e ergonomia, foi escolhido o tópico de EPI e EPC. O que se observou quanto ao EPI na obra? O EPI, ele já é presente. Quando chegamos lá, havia uma placa falando do uso obrigatório de EPI. Porém, conforme eu visitei a obra, eu não fui obrigada a utilizar o EPI nessa visita. A placa já estava desgastada quanto à obrigatoriedade do uso de EPI. Então, o EPI existe, a empresa fornece o EPI para os funcionários
os funcionários estão cientes, eles assinam um termo de que eles necessitam usar o EPI, né, que eles estão cientes, só que no dia a dia eles não praticam o uso, não pelo menos na sua totalidade ou de forma adequada do EPI. Então eles usam, mas não usam todos os EPIs necessários, eles usam, mas não usam da forma correta. Portanto, o que se pode observar aqui não é uma questão da empresa, mas sim uma questão dos funcionários e do chefe do grupo que não cobra com efetividade. A consultora da área do hotel falou que o chefe do grupo, dos trabalhadores, não possui firmeza para cobrar tal uso do EPI. Já para o EPC, a falha que se pode observar é em relação ao trabalho na altura. Por quê? Lá o EPC, ele já, os equipamentos de proteção coletivos, já houve um embargo na obra e várias adequações foram feitas. Agora, a dificuldade que se observou em relação ao uso do EPC não foi que os pontos de ancoragem existentes não são certificados, tá certo? Então, existem, mas não há uma garantia de que eles dão conta de fato da carga que eles precisam dar conta. Outra dificuldade é que não existe uma equipe de resgate. Na cidade de Andradas não existe corpo de bombeiros. Portanto, e o SAMU não faz resgate em altura. No caso de um acidente em altura, a cidade mais próxima com o corpo de bombeiros, considerando com um caminhão longo e lento do corpo de bombeiros, está a 1 hora daqui. E levaria cerca de... a pessoa consegue ficar em suspensão inerte por cerca de 8 minutos. Então, um risco muito alto de morte em caso de acidente na altura. Então, uma das falhas é essa ausência de uma equipe treinada para o caso de acidente nas alturas, tá certo? E não existe também uma análise de risco desse trabalho na altura. Deve ser feita toda vez que for fazer algum tipo de trabalho antes desse trabalho. Analisar quais são os riscos e como se vai agir para evitar tais riscos. Essa análise de risco para trabalho na altura também não existe no local. Quanto às leis existentes, nós temos a RTP 01 da Fundacentro, que orienta sobre o uso das proteções coletivas. Tem a NR35, que fala sobre a obrigatoriedade dos equipamentos para trabalho nas alturas. Temos também a NR6, que descreve os equipamentos de proteção individual, descreve, né, os EPIs, tá certo? E essa fiscalização? Quem realiza essa fiscalização? Essa fiscalização ela deve ser realizada pelo Ministério do Trabalho. Muitas vezes vai resultar em penalidade, mas o grande objetivo não é a penalidade. O grande objetivo é estimular as pessoas a não cometer a infração. Esse é o grande objetivo. O Ministério do Trabalho ele segue a Lei 7.855, só que isso não exclui a responsabilidade do Ministério Público do Trabalho também poder fiscalizar. Então também pode. Eles somam essas funções, tá certo? Existe o agente de inspeção do trabalho, né? O auditor fiscal do trabalho. E se não for feitas as correções, as multas estão previstas na NR 28. E como que são essas multas? Existe uma tabela toda especificada nessa NR, nessa norma regulamentar, que fala, de acordo com a infração e a quantidade de funcionários, qual que é a multa que a pessoa vai receber. Então está previsto lá na tabela. Quanto aos problemas ambientais, foram identificados 2 problemas ambientais. Durante a obra não tem destinação correta do esgoto, porque ainda não tem um sistema de coleta. Está sendo construído um sistema de tratamento, mas que ainda não está pronto. E assim que estiver pronto, que vai ser encaminhado, e também a ausência da destinação correta dos entulhos da obra, que é o ponto que foi focado na questão ambiental. E dá-se destaque para 2 pontos positivos.
O primeiro é a presença de um reservatório para reuso da água de chuva, já previsto na obra, já instalado o reservatório, já estava em instalação no dia da visita, e também a presença de um criadouro de mudas de árvores para que se fizesse a compensação ambiental dos danos gerados pela obra. Então são duas atividades interessantes aqui. Mas o nosso destaque vai ser a questão do entulho como um problema da obra. Quais são as soluções propostas para essa questão? Para a questão do EPI, o problema da falta do uso efetivo do EPI, a solução é que se faça um treinamento conscientizando a equipe da importância do uso do EPI e que haja uma conversa entre a gerência do grupo e o coordenador dos trabalhadores, né, o chefe da obra, para que essa cobrança seja efetiva no dia a dia, com as penalidades, multas, conversas, para que se possa de fato acontecer o uso do EPI. Quanto aos EPCs, o primeiro seria a questão da certificação dos pontos de ancoragem, que seria necessário terceirizar, visto que a empresa não possui um funcionário habilitado para tal. Então teria que ser terceirizado para fazer essa fiscalização, a certificação do ponto de ancoragem. Quanto à formação da equipe, foi pesquisado que existe um curso em Guarulhos para se formar pessoas. Esse curso custa R$ 700 por pessoa. Então é viável a empresa aplicar esse curso. A palestra pode acontecer na própria empresa, no local de alimentação deles, que é grande. Tem já uma profissional habilitada em Andradas que me deu assessoria nesse trabalho quanto ao assunto de segurança do trabalho, que pode fazer essa palestra. Ficaria cerca de R$ 450 o orçamento que eu fiz com ela. Então esses seriam os pontos principais em relação à segurança do trabalho, medidas aplicáveis. Independente do preço, a importância é o valor da vida. Então é importantíssimo que se faça isso. Em Andradas já aconteceu 2 casos de morte devido em obras por queda e acidente de altura, tá certo? Então é muito importante, muito importante. Em relação à gestão ambiental, a questão dos entulhos que são gerados pela obra, a solução é bastante viável porque o próprio dono do hotel, da empresa, ele possui um terreno próximo à obra que ele pretende fazer um loteamento futuramente. Então, esse entulho ele já pode ser utilizado para fazer a terraplanagem, a regularização do terreno desse futuro loteamento. Então é uma aplicação bastante viável aí, tá ok? Esse trabalho, indo agora para a conclusão, esse trabalho foi um trabalho muito importante. Eu consegui perceber a importância de se correr atrás dos dados, de se pesquisar, de ver que na engenharia não vem tudo pronto, o quanto é importante a questão da segurança do trabalho e da gestão ambiental dentro de uma obra, como são tópicos complexos que precisam com uma grande carga de conteúdo por trás e que precisa ser aprofundado e cuidado por profissionais que levem a sério tal assunto. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham aprendido e conhecido um pouco mais sobre o assunto através do meu projeto integrador. Fiquem com Deus!